Queridos, eu era bem jovem, eu acredito que Daniel lembra dessa história. Em 1986 eu recebi, Daniel e Daniela, né, porque faziam parte da primeira igreja presbiteriana quando eu era ali seminarista, eu recebi uma bênção que foi uma bolsa de estudos em 1986 para fazer um curso na Inglaterra. E Deus me agraciou com a viagem e eu pude estar ali por alguns meses. E era a minha primeira viagem, não apenas internacional, era a minha primeira viagem de avião. Então você imagine como é que era a emoção de entrar naquele avião e conhecer aquele local, fazer um curso muito abençoado e poder participar ali alguns meses daquele curso. E como era a minha primeira viagem, eu pedi emprestado uma câmera fotográfica para os mais jovens. Havia uma coisa chamada câmera fotográfica antes do celular, só para lembrar isso a alguns, e essa câmera fotográfica ainda era daquela de rolo. Então você colocava o filme, você fechava aquela tampa da câmera fotográfica, e toda vez que você tirava uma foto, estou explicando isso para o pessoal mais jovem, para saber que existia isso numa época na vida, e cada vez que você tirava uma foto, você tinha que rebobinar o filme até o final e travar, porque senão você fazia uma foto em cima da outra. Mas havia também um segredinho, você tinha que tampar a tampa da máquina bem fechadinho, porque se entrasse luz, velava o filme, e aí você perdia tudo. E tinha uma história de tinha 24, tinha filme de 12 fotos, 24 e 36, quem está fazendo assim está entregando a idade, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Então você tinha que fazer uma conta, porque na verdade você tinha que tirar pelo menos 2 ou 3 fotos daquela cena que você queria registrar, porque sempre tinha alguém que dizia assim, tira mais uma, porque pode ser que tenha ficado ruim, e aí você não sabia, porque você não estava vendo ali, né, como o celular que você ajusta e tal. Eu estou contando isso porque eu falei no início dessa série, chamada Edificarei a Minha Igreja, que no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas tira fotos, ele tira fotografias daquele início da igreja. Acontecem alguns fatos, ele tira uma foto, claro que não é uma foto visível, é uma foto descritiva, ele conta como é que estava a igreja naquele momento. Vimos que a primeira foto foi logo no capítulo 2, quando após a descida do Espírito Santo, aquele sermão maravilhoso do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo, à fé cristã, e aí ele diz assim, e essas 3.000 pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações, e aí ele descreve como era aquela igreja. É a primeira fotografia. Hoje nós vamos ver a terceira fotografia que o evangelista Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, tira. E essas fotografias, elas vão servindo de conexões na descrição do que ele está falando no livro de Atos. É como se algumas coisas acontecessem, ele tirasse uma foto. Aí ele começa uma outra sequência de narrativas, e aí depois ele tira uma outra foto. E essas fotografias vão dando a cadência do texto, na medida em que nós vamos percebendo aquilo que está acontecendo. O segredo, porém, é que as fotografias que Lucas tira são fotografias analógicas. Elas não dão para editar. Elas são a verdade nua e crua, positiva e negativa da igreja que está começando. Ele não passa pano, como diríamos hoje. Ele não deixa de registrar alguns fatos que não eram bons. Ele não deixa de mostrar alguns defeitos de alguns dos cristãos daquela primeira igreja em Jerusalém. Isso é muito importante, porque é por intermédio de bons exemplos que nós aprendemos o que fazer, e também por intermédio de maus exemplos que nós aprendemos o que não fazer. E nesse caso Lucas descreve tudo, para que a gente aprenda tudo. Mostra, por exemplo, que a Bíblia não é um livro fake, ele é real. Deus não, assim como no Antigo Testamento, não se importa de mostrar que perfeito é só Ele, e que todos os homens de Deus, inclusive apóstolos, eram imperfeitos. Para nós vermos então essa terceira fotografia, eu convido vocês a abrirem o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32 a 37. Nesse texto,
de Atos capítulo 4, 32 a 37, nós vamos ver o 10º episódio dessa primeira temporada, que é a temporada da Igreja em Jerusalém, desta série, que é a série Edificarei a Minha Igreja, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, assim diz a palavra de Deus, em Atos capítulo 4, 32 a 37, você pode abrir ou pode acompanhar na projeção em ambos os lados da plataforma. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, José Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou filho da consolação, da tribo de Levi, era natural da ilha de Chipre. E como ele tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Eu convido você a mais uma vez pedir a bênção de Deus para que possamos compreender a palavra de Deus, ter a nossa mente iluminada para entender o que Deus quer falar conosco. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos juntos falar com Deus agora em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pela oportunidade na manhã deste dia de poder Te adorar, bendizer o Teu nome e também ouvir a Tua palavra. Muito obrigado porque começamos assim uma nova semana, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, dando o primeiro momento da nossa semana a Ti, para que no restante dessa semana toda o Senhor continue nos acompanhando e nos abençoando de maneira abundante e generosa. Nessa hora em que vamos refletir sobre a palavra do Senhor que foi lida, pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou essa palavra, possa também abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente e falar conosco. Que não seja um homem fazendo comentários sobre a Tua palavra, mas seja o próprio Senhor falando da Tua palavra e aplicando-a pelo Teu Espírito a cada um de nós nesta manhã, tanto aos que estão aqui, como aos que estão remotamente, e até mesmo àqueles que vão ouvir essas palavras depois. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, essa segunda foto, ou melhor, desculpe, a terceira foto da igreja, como eu falei, tem uma função. Nós tínhamos acabado de ver, durante todo o capítulo 3 e parte do capítulo 4, aquele grande evento que tinha acontecido com a cura daquele homem de 40 anos, que era coxo de nascença, pelos apóstolos Pedro e João. Vimos como houve uma reação do sistema político-religioso daquela época contra aquela ação de cura daquele homem, o que proporcionou a Pedro a oportunidade de pregar um excelente sermão e ali pessoas se converterem, chegando à igreja a um número de 5.000 pessoas em Jerusalém. Vimos que a partir dali, e durante, creio, mais 2 capítulos, nós vamos ter uma outra sessão da narrativa de Lucas, que vai começar a dar exemplos de como era a vida da igreja. Não apenas a expansão da igreja, como ela estava crescendo, mas também como é que ela vivia no dia a dia dela. Claro que não é um filme com todas as cenas de todos os dias, de todas as pessoas, essas 5.000 pessoas que faziam parte da igreja em Jerusalém. Eram fotografias. E essas fotografias, como eu falei, servem para conectar aquelas narrativas que Lucas está fazendo nas suas diversas seções e desdobramentos daquilo que ele está falando. Essa aqui, por exemplo, tem dupla função. Em primeiro lugar,
ela deseja apresentar um bom exemplo daquilo que nós chamamos de unidade da igreja ou comunhão da igreja. E o bom exemplo, como vocês viram no final da leitura do texto, é a figura de Barnabé. Mas também, logo em seguida, ela também serve para apresentar as condições para mostrar um mau exemplo. E esse mau exemplo vai acontecer quando entram em cena, nos próximos capítulos, Ananias e Safira, um casal que faz diametralmente oposto ao que Barnabé fez. Se você lembra, diz o texto que José, esse homem a quem os apóstolos tinham chamado de Barnabé, filho da consolação, um homem da ilha de Chipre, havia vendido um campo e, entendendo que esta era a vontade de Deus, que ele pudesse compartilhar, ele traz o preço daquele campo, deposita aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuem àqueles necessitados daquelas 5.000 pessoas. Ananias e Safiras fazem o contrário, como nós iremos ver nos próximos capítulos. Eles vendem também um campo, mentem dizendo o valor do campo, não precisavam doar, porque não era obrigatório, não era compulsório, não se trata de uma expropriação pelo Estado ou pelos apóstolos, mas uma vez que a pessoa tivesse a liberalidade de fazer, não lhe era dado o direito de mentir, dizendo que o campo tinha sido X, quando na verdade tinha sido muito mais. E o que eles fazem é reter este pedaço deste campo, mentindo aos apóstolos, dizendo que era o valor total. Obviamente que eu não vou falar muito sobre isso, porque será objeto das próximas exposições. Então, quando ele trata, Lucas, de retratar, de fotografar como era a vida da igreja, é para preparar um bom exemplo, que nós vamos ver hoje, e um mau exemplo que nós vamos ver à noite. Também é para mostrar que aquela forma de vida comunitária, embora fosse para a glória de Cristo, estivesse Cristo no centro, tinha na pessoa dos apóstolos as suas figuras centrais. Veja que esta oferta de Barnabé e as ofertas que eram feitas eram trazidas, diz o texto, aos pés dos apóstolos. Os apóstolos representavam a liderança daquela igreja essa que estava nascendo e que tinha necessidades. E para que não houvesse um caos e um mau aproveitamento dos recursos e até uma exploração daqueles que doavam, por aqueles que, talvez movidos por ambição, por egoísmo, queriam mais do que o que era devido, eles centralizavam toda aquela contribuição e aquelas ofertas na figura dos apóstolos, que, conhecendo todos, sabiam qual era a necessidade de cada um. É interessante porque o texto diz que esses homens, esses 12 homens, eles não eram apenas aqueles que doutrinavam a igreja, como na primeira fotografia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também eram apóstolos porque tinham testemunhado a ressurreição de Cristo. Portanto, além de ensinar, eles testemunhavam aquilo que tinham visto e ouvido, como nós já falamos em ocasiões anteriores. E agora nós vemos que, além disso, de doutrinar a igreja, de serem testemunhas da ressurreição de Cristo, eles também são os gestores da vida comunitária da igreja. Até esse momento, antes que surjam os diáconos, como nós vamos ver daqui a pouco, eram eles que lidavam com as necessidades, baseado nos princípios do Antigo Testamento. E quais eram os princípios do Antigo Testamento? Que Deus era pai dos órfãos e marido das viúvas. Essa expressão você encontra várias vezes na lei de Moisés, mostrando uma espécie de seguridade social, uma espécie de INSS, sem filas, sem burocracia, sem corrupção, pela qual os sacerdotes do Antigo Testamento, quando viam que alguém tinha perdido o esposo, uma mulher tinha perdido o esposo, ou filhos tinham ficado órfãos, eles pegavam parte das ofertas que o povo de Deus trazia para assistir essas pessoas, para que não houvesse pobre na terra, todos tivessem pelo menos o que comer. Esse princípio de comunhão do povo de Deus, de assistência mútua, é transportado da antiga aliança para a nova aliança, e agora não os sacerdotes, mas os apóstolos assumem essa função, porque todas as ofertas são entregues aos pés desses apóstolos. Portanto, fica clara a importância desses homens, e por isso esse período da história da igreja cristã é chamado de período apostólico,
porque enquanto havia apóstolos vivos, eram eles que dirigiam a igreja de Cristo. Obviamente que depois da morte desses apóstolos, essas igrejas que vão se espalhando em todo o Império Romano, já têm eleito nas suas igrejas os chamados anciãos ou presbíteros. E esses presbíteros então substituem esses apóstolos nessa função de doutrinar, nessa função de testemunhar daquilo que era verdade, doutrina verdadeira e as coisas que Deus fazia, e de gerir a igreja. Você já encontra, por exemplo, em Atos capítulo 15, o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, onde estão presentes apóstolos, presbíteros e o povo. E os apóstolos e os presbíteros são aqueles que decidem a questão que é trazida. Até então, no entanto, só tinha apóstolos. Você não vê outras figuras destacadas. Você vê agora, pela primeira vez, o nome de um homem chamado Barnabé, José de Barnabé, ou José Barnabé, o filho da consolação, que lá na frente vai ter uma importância muito grande, porque será o homem companheiro do apóstolo Paulo, aquele que vai caminhar com Paulo na primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13 em diante. O tema, portanto, que nós gostaríamos de tratar nesta manhã com os irmãos, é como essa unidade, que é fruto da comunhão, era administrada naquela igreja e como isso era bênção para todos e para cada um. Veja que essa unidade fazia com que, caracteristicamente, ela fosse restrita e, ao mesmo tempo, abrangente. Eu explico. Veja aí o verso 32. No verso 32 diz: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Veja, era o coração e a alma, ou seja, havia unidade e comunhão, mas entre aqueles que criam, e não simplesmente entre todos. E por que isso? Porque aqueles que criam tinham um fator em comum. Eles podiam ter comunhão entre uns com os outros, porque o cabeça deste corpo chamado igreja era Jesus Cristo. O fator comum não eram questões de ordem racial, de língua, de nacionalidade ou de qualquer outro princípio que pudesse formar aglomerados de pessoas de maneira homogênea. Eles não se juntavam por outra razão que não fosse o fato de que cada um deles era cristão e, portanto, a unidade que eles tinham uns com os outros era fruto da comunhão que cada um tinha com Cristo. Isso é um princípio basilar no Novo Testamento. Por quê? Porque é impossível você conceber que alguém, naquela época e hoje também, que não se submete ao senhorio de Cristo, tenha os mesmos princípios e valores, crenças e atitudes que lhe façam comum a você. A ideia de comunhão não é a ideia de uma comunhão ecumênica geral, ampla e restrita, em que as pessoas, independentemente do que creem, têm comunhão entre si. Não é uma unidade forçada por qualquer outro critério, racial, nacionalista, patriótico, religioso. O que fazia essas pessoas terem tudo em comum e eles terem como se fosse um só coração e uma só alma, era o fato de que havia um fator de unidade, e o fator de unidade era Jesus Cristo. Os membros do meu corpo, eles estão unidos e eles fazem parte de um corpo, porque todos eles são dirigidos por uma cabeça, por um cérebro. Eu não consigo dirigir membros de um outro corpo com o meu cérebro. Eu interajo com eles, mas eu não tenho comunhão com eles. Esta ideia e esta metáfora de que somos um corpo de Cristo baseia-se no fato de que todos os membros do meu corpo, os mais importantes, os menos importantes, os mais visíveis, os menos visíveis, os maiores e os menores, estão ligados a um comando geral, aquilo que ele chama de um só coração e uma só alma, que não é artificial, é fruto da presença de Cristo como cabeça da igreja. Então essa unidade era restrita aos que creram, mas ao mesmo tempo era abrangente nas suas dimensões. Veja que ele diz que da multidão dos que creram era o coração e a alma. Essa expressão, um coração e a alma,
em toda a Bíblia, muitas vezes é usada como sinônimo, como duas palavras que significam a mesma coisa. A ideia de coração é uma ideia metafórica. Obviamente que nós sabemos que o centro da nossa vida é o nosso cérebro, a nossa mente, aquilo que os gregos chamavam de nous, que chamavam algumas vezes psique, de onde vem a ideia de psicologia e assim por diante. Mas havia um princípio vital, que uma vez parando, faltava tudo para todos esses órgãos de comando, como por exemplo o cérebro. Daí porque o coração, embora não comandasse tudo, condicionava a possibilidade de vida, ou na ausência dele, ou na parada dele, a realidade da morte. Daí porque coração é usado na Bíblia como o centro da vida, o centro da razão, o centro da emoção e o centro da volição, ou da vontade. É uma metáfora. Hoje nós sabemos que é o nosso cérebro que é o centro da vontade, da emoção e da razão. Mas a ideia aqui, mesmo sendo metafórica, é que essa espiritualidade, essa comunhão era abrangente. Não era apenas em alguns assuntos espirituais. Eles, quando estavam dentro da igreja, tinham comunhão. Quando estavam fora da igreja, não tinham comunhão. Não era apenas uma comunhão de sentimentos e afetos, mas não de consciência comum, porque também era uma comunhão racional. Não era apenas uma comunhão que sentia e refletia na mesma direção, mas que agia e mobilizava a vontade na mesma direção. Portanto, quando ele diz que a unidade era restrita apenas aos que criam, também era abrangente porque envolvia todas as áreas da vida. Era comunhão dentro e comunhão fora da igreja. Era comunhão na tristeza e era comunhão na alegria. Era comunhão até mesmo quando eles discordavam e precisavam chegar a um consenso. Não era uma unidade artificial, imposta de cima para baixo, em que todos tinham que concordar acerca de todas as coisas. Era uma unidade no essencial, permitindo que no que não era essencial houvesse opiniões discordantes. Você vai encontrar em várias cartas que Paulo escreve às igrejas, ele tratando de opiniões diferentes, mas sempre levando essas pessoas que tinham opiniões diferentes e que eventualmente estavam em conflito uma com a outra, a um princípio em comum. E qual era o princípio? A unidade na diversidade. A unidade no que era consenso, no que era fundamental para o racional, para o emocional, para o volitivo e principalmente segundo a vontade de Deus. Então, essa unidade que é fruto da comunhão era uma comunidade restrita, mas ao mesmo tempo abrangente, porque diz, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Mas o que é que eles consideravam, então, como princípio fundamental para essa unidade e para essa comunhão? Veja no verso 32 ainda, diz assim, que ninguém considerava exclusivamente sua, e o advérbio aí é importante, o advérbio de modo, exclusivamente, é importante. Não significa que as pessoas não tinham propriedade privada, elas tinham propriedade privada. Esse texto não é um texto que justifica um comunismo imposto pelo Estado, que impede que as pessoas tenham aquilo que elas, com o suor do seu rosto, conquistem. O que elas não tinham era a consciência de que aquilo era um bem absoluto, porque eles não consideravam exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Veja, eles possuíam, eles só não consideravam que aquilo era exclusivamente seu. Por quê? Porque tudo, porém, lhes era comum. Qual é o princípio aqui? É o princípio que distingue o que é meu, porque eu tenho o poder, a posse e usufruto, mas ao mesmo tempo aquilo que eu posso compartilhar com outros. Em outras palavras, era o senso de que tudo que eles tinham como mordomos e não como proprietários daquilo que eles possuíam. E qual é a diferença? É muito simples. A palavra mordomo, de onde vem a doutrina da mordomia cristã, estabelece alguns fatos. O primeiro é que dono mesmo, que tem poder, posse e usufruto absoluto de todas as coisas, é Deus.
Por exemplo, no Antigo Testamento ele diz que a terra é de Deus e tudo que nela existe. No entanto, ele concede, ele delega, ele dá o usufruto, o cuidado, a posse daquilo que é só dele a algumas pessoas. Ele deu inicialmente ao primeiro casal, Adão e Eva, quando ele prepara o jardim e diz assim: vocês vão agora cuidar e cultivar disso. O primeiro princípio de mordomia é de que a terra foi dada ao homem para cuidar, para guardar, para usufruir, para transformá-la ainda em coisa melhor do que a natureza nos dá. E tudo isso é muito digno, porque é de Deus, mas nós recebemos como mordomos ou como dispenseiros. A ideia de dispenseiro talvez seja melhor do que a ideia de mordomo, porque quando a gente pensa em mordomo, a gente pensa logo no filme de mistério, né? E a culpa sempre era do mordomo, aquele sujeito vetusto, sorumbático, aquela coisa bem lúgubre. Não, a ideia é de alguém que tinha a chave da despensa. Numa grande casa, com muitos servos, o dono da casa dava a um mordomo, a um dispenseiro, a chave da despensa. E todo o mantimento tinha ali. Aquele mantimento não era do mordomo, não era do dispenseiro, era do dono da casa. Mas ele dava, delegava àquele homem ou àquela mulher que era dispenseira a administração, a gestão. O princípio aqui, irmãos, é que Deus dá a nós a gestão daquilo que Ele nos dá, mas não dá a nós a posse exclusiva, o usufruto exclusivo, a propriedade exclusiva, porque nada recebemos quando chegamos, e mesmo aquilo que herdamos foi um dia dado por concessão divina, quando deu saúde e inteligência àqueles que produziram aquela riqueza. A riqueza é sua, aquilo que você conquista é seu, ele só não é exclusivamente seu. Isso faz uma grande diferença, porque quando eu tenho algo que é exclusivamente meu, a conotação que eu dou a isso é de uma posse exclusiva que logo descamba para aquilo que nós chamamos de egoísmo. O que é o egoísmo, senão a centralidade, a exclusividade do eu, daquilo que é meu sobre todas as coisas? Como eu costumo dizer, egoísmo não é pensar primeiro em você. Egoísmo é pensar exclusivamente em você. É claro que você tem que pensar primeiramente em você. Você precisa comer, sobreviver, viver para poder abençoar outros. Você precisa ter para poder compartilhar. O grande problema é quando você para no ter. E como nós sabemos, a medida do ter não tem limite. Eu só tenho, eu não compartilho, eu não divido. Logo, eu me torno escravo daquilo que eu tenho, ao invés daquilo que eu tenho ser servo daquilo que eu sou. E esse é o problema que Atos aqui descreve, que a ação do Espírito Santo quebrou. Quebrou por quê? Porque ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Eles possuíam, mas eles não eram donos daquilo que tinham recebido. E o que é que eles faziam? Tudo, porém, que eles tinham era comum. Esse comum aqui não era que eles davam necessariamente aos outros, embora o texto disse que eles vendiam coisas e compartilhavam com os outros, mas que eles partilhavam, que eles davam o privilégio de outros usufruírem daquilo que tinham. Ter algo em comum é ter algo que é compartilhado, não necessariamente que é transferido de um para outro. Quando, por exemplo, a Bíblia fala da relação de marido e mulher, diz que eles compartilham muitas coisas. Da relação de pais e filhos, que eles compartilham muitas coisas. Não é necessariamente uma transferência, é um compartilhamento. Então, o que é que eles consideravam como princípio fundamental? Considerar que aquilo que eles tinham e deveriam usufruir, mas não eram exclusivamente, ou não era exclusivamente deles, precisava ser compartilhado com outros. E o que é que eles faziam então na prática para viver esse princípio fundamental da unidade e da comunhão? Veja, para que não houvesse entre eles nenhum necessitado, os que possuíam algo, eventualmente vendiam,
e o valor distribuíam a qualquer um, segundo a necessidade específica de cada um, e isso por meio dos apóstolos. Aqui nós temos um princípio muito importante. Veja aí o verso 34 e 35, para a gente ver como é que eles faziam na prática. Diz assim: nenhum necessitado havia entre eles, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja que aqui tem alguns princípios dentro desse princípio maior, dessa prática de vida deles. Primeiramente, era algo voluntário. Não há nesse texto, como eu falei, nenhuma menção, nenhuma ideia de que era obrigatório, por qualquer razão. Por isso, toda contribuição que era feita era voluntária, como deve ser ainda nos dias de hoje. Qualquer contribuição que você faça para o bem de outros, seja de que natureza for, que for maculada por um senso de obrigação, de dever, de barganha, inclusive e especialmente em relação a Deus, toda pregação, toda prédica que você ouvir, que coloca uma relação de causa e efeito, dê para que Deus lhe abençoe, dê mais para que Deus lhe abençoe mais, tudo isso é espúrio e não está na Escritura Sagrada. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá voluntariamente, alegremente, na medida da sua generosidade. E generosidade não é barganha, é graça. Graça que se recebe, graça que se compartilha, porque mais bem-aventurado é dar do que receber, diz o Senhor Jesus. E por que mais bem-aventurado é dar do que receber? Porque só se dá quando se recebe. A graça que se recebe é a graça que se compartilha, obrigatoriedade zero. Mas também era alguma coisa que não tinha discriminação. Veja, o texto diz que eles depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um. Lá na frente, os diáconos são instituídos, porque infelizmente esse princípio começou a ser maculado por discriminações de ordem religiosa e racial. Essa igreja em Jerusalém era uma igreja um tanto quanto multicultural. Lembra que ela surge no dia de Pentecostes, quando pessoas de várias nações estavam ali, e alguns desses, os 3.000 que se converteram, vinham de vários lugares. E onde tem gente diferente, de origem diferente, de língua diferente, de cultura diferente, é natural que haja formação de grupos homogêneos, mais com aqueles que têm coisas em comum do que outros. Lá em Atos capítulo 6, diz que as viúvas eram todas viúvas, mas as viúvas que falavam hebraico e que viviam em Jerusalém, estavam começando a ter a preferência na distribuição da cesta básica, da ajuda que elas precisavam, do que aquelas viúvas helênicas que tinham vindo de outros lugares e que falavam grego. Foi por isso que a igreja instituiu os diáconos, para que esse princípio fosse mantido. Então se distribuía a qualquer um. E qual era o critério? À medida que alguém tinha necessidade, só esse. Se era bonito, se era feio, se era mais amigo do diácono A, do pastor B, pouco importava. Aquilo que era necessitado era aquilo que era distribuído. Mas veja também que era segundo a necessidade específica de cada um, porque diz que era na medida do que alguém tinha necessidade. Então não se compartilhava aquilo que a pessoa não tinha necessidade, se compartilhava aquilo que a pessoa tinha necessidade. E às vezes, irmãos, aquilo que a pessoa tinha necessidade não era nem necessariamente algo material. Às vezes era o tempo dedicado à pessoa, o ouvido, a atenção, a ajuda. Às vezes era a indicação de alguma possibilidade de emprego, de renda. Em outras palavras, se a necessidade era pão, era pão. Mas se a necessidade não era pão, não era uma coisa uniforme, monolítica, homogênea, de modo que cada cesta básica tinha aquilo que todos ou não precisassem. Não, tinha tudo aquilo que alguém em específico tinha necessidade. Era algo que tinha equidade, era segundo a necessidade de cada um. Mas também era algo centralizado e que tinha algum tipo de organização, porque veja, que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Imagine
uma situação típica de 100 pessoas, das quais 20 precisavam da assistência das outras 80. Se não houvesse alguém que organizasse para que, dentre as 20, 2 ou 3 não recebessem além daquilo que precisavam, enquanto as 18 ou 17 ficassem sem nada, o que aconteceria era que quanto maior fosse a simpatia, as relações, as conexões de determinada pessoa em relação à outra, mais favorecida era ela. Esse princípio ainda hoje existe nas igrejas. Quando nós temos a gestão dos recursos, que os irmãos colocam nas mãos da liderança da igreja, presbíteros e diáconos da igreja, é para que aquela distribuição de necessidades que muitas vezes só nós temos conhecimento, porque só a nós é segredado, só a nós é compartilhado, é justamente para evitar correntes e mais correntes, colaterais, que às vezes na piedade, na misericórdia e na compaixão dos irmãos, acabam promovendo injustiça, por dar mais a uns do que a outros, quando a necessidade de um é diferente da outra. Quando nós insistimos que as pessoas olhem para os diáconos como servos de Deus, para que eles possam, com a sensibilidade e com o olhar, inclusive com as sugestões do povo de Deus, distribuindo os recursos que os irmãos compartilham, é porque os diáconos foram colocados por Deus, como nós vamos ver, justamente para evitar essas deturpações, esses desvios bem intencionados, mas que acabam acumulando sobre uns e fazendo com que uns, inclusive, deixem de ter a capacidade de produzir o seu próprio sustento. É mais ou menos o princípio que faz ou que deve fazer alguém preferir fazer uma contribuição social a uma instituição séria, fidedigna, honesta, do que simplesmente a cada semáforo distribuir uma esmola que você não sabe, não vai ter condição de acompanhar como será usada. É aquilo que faz com que uma pessoa possa ser ajudada muito mais quando você consegue um emprego para ela do que se você mantiver 12 meses de cesta básica para ela. Se ela tem fome agora, a cesta básica ajudará agora. Mas se além da cesta básica agora, você puder oferecer a oportunidade dela produzir, e se ela quiser produzir, você ensina a pescar e ao mesmo tempo você dá o peixe para que a pessoa tenha força para poder pescar. Esse princípio é bíblico, está aqui exposto, quando diz que eles não tinham nenhuma necessidade entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aí nós chegamos ao final da mensagem. Depois de descrever isso, tirar essa fotografia, Lucas então diz assim: vou dar agora a vocês um bom exemplo de como é que isso acontecia. E aí surge a ideia de Barnabé. É nessa hora que no versículo 36, um homem que não é apóstolo, gente comum como qualquer membro de qualquer igreja, entra em cena, e ali começa a história de Barnabé, que vai ter um papel muito importante na narrativa dos casos futuros, e se torna um exemplo daquela realidade que eu estou descrevendo a vocês. É Barnabé que depois vai buscar Saulo de Tarso para ele se tornar o grande apóstolo Paulo. É Barnabé que depois vai ser companheiro de Paulo nas viagens missionárias. É um homem importante que começa a narrativa, ou começa a aparecer na narrativa, com um caso muito simples. Veja, diz que José, verso 36, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, o nome próprio dele não era Barnabé, era José, verso 36, pode olhar aí. Deram o nome de Barnabé porque essa palavra significa filho da exortação, ou filho da consolação, ou filho do encorajamento. É aquilo que na liderança, nas teorias de liderança moderna, chama de líder de suporte. Ele não é o carismático que vai à frente, prega como Pedro, prega como Paulo, todo mundo fica assim para ele, mas é aquela pessoa que na base, nas coxias do palco, nos bastidores das cenas, está ali, dando suporte, encorajando, animando quem está à frente e os demais, mobilizando recursos, identificando pessoas
para que ele apoie, para que essas pessoas façam o ministério deles. Uma pessoa desse tipo, irmãos, e eu estava olhando ali, e cada vez que eu vejo isso no meu coração, embora nem sempre eu diga isso de maneira efusiva, me emociona como a igreja de Cristo é um corpo que funciona, que não depende de pastor, que não é centralizado em pastor, que o pastor não é sacerdote de vocês. A igreja de Cristo é o que faz com que tudo isso que está acontecendo só pode acontecer porque alguém veio aqui e limpou essa plataforma com álcool, porque alguém veio aqui e abriu essas portas mais cedo, limpou essas cadeiras, ministra o louvor, traduz o que eu estou falando para a língua de pessoas portadoras de deficiência auditiva, que recebe você, afere a temperatura, que transmite o culto, e esse culto que poderia estar sendo abençoador para só vocês, vai ser abençoador para milhares e milhares de pessoas, e o pastor não tem nada a ver com isso, não é ele que faz isso, ele faz aquilo que é dele fazer. Mas se essas pessoas todas não fizessem, a igreja não existiria. Há de Deus levantar Barnabés em toda igreja, porque os Barnabés são aqueles que fazem aquilo que nos bastidores permite que outros façam no palco. Qual a importância deles para Deus? Toda. É por isso que Deus deixa registrada a importância de Barnabé nesse momento, como exemplo. E foi uma coisa simples. Diz o texto que esse José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, nem de Jerusalém era. Ele era natural da ilha de Chipre, ele era cipriota. Ainda hoje existe a ilha de Chipre, como vocês conhecem. Ele era estrangeiro. E é muito interessante esses detalhes na Bíblia, porque, veja, vocês vêm não sei de onde. João Pessoa tem sido, nos últimos anos, destino de irmãos que vêm do Brasil inteiro, e às vezes até fora do Brasil, cada vez mais. Se eu pedir para levantar aqui a mão, as pessoas aqui que vieram de fora, a última contagem que eu fiz da membresia da igreja, 40% dos membros da igreja de Tambaú vinham de fora. E é natural que quem vem de fora, primeiramente, veja as coisas que os nativos não veem. Por isso que algumas vezes as pessoas que vêm de fora conseguem fazer negócios, descobrir oportunidades que os de casa não entendem, não veem, porque estão condicionados a ver só aquilo que no dia a dia veem. Mas também são pessoas que estão em busca de um lar longe de casa. Eu já morei fora várias vezes na minha vida. É muito ruim você chegar numa cidade e não ter referências, não conhecer ninguém, quem é o médico, quem é o corretor de imóveis, quem é o engenheiro, quem é o advogado, quem é a pessoa que vai poder me ajudar nisso, naquilo outro. Igreja também é um centro de acolhida para formar laços e vínculos. Esse homem veio para Jerusalém. Como ele veio, a Bíblia não diz. Porque ele veio, a Bíblia não diz. Mas veja qual é a atitude dele. Esse homem que foi abençoado, talvez até foi convertido naquele sermão do dia de Pentecostes, logo de imediato ele começa a entender o espírito da coisa. Ele começa a entender o espírito da igreja. Então ele não cruza os braços e assiste. Ele não pensa assim: eu não sou dessa terra, se eu tentar fazer alguma coisa, os que são da terra vão me rejeitar. Não, ele se envolve, ele se entrega. Diz o texto que ele, mesmo sendo natural de Chipre, como ele tivesse um campo, e como é que ele tinha um campo, a Bíblia também não diz, ele vendo aquele espírito de não deixar nenhum necessitado, ele vende esse campo. Novamente, é algo voluntário, não é obrigatório, não há nada que os apóstolos digam assim: venda o campo. Não, ele vende o campo, ele traz o preço daquele campo, ele deposita aos pés dos apóstolos. Esse é o bom exemplo que Lucas deseja narrar e registrar, para dizer qual é o bom exemplo dessa realidade da unidade e da comunhão com Cristo. Lá na frente, ele vai contar a história do mau exemplo, de como Ananias e Safira fizeram exatamente o oposto. Queridos, o que é que esse texto, entre outras coisas, pode nos levar nessa manhã a refletir? Primeiro é que se havia necessidades era porque a vida não era perfeita.
Na vida perfeita, aquela do Jardim do Éden, e aquela futura dos novos céus e nova terra, não há necessitados. Mas entre uma e outra, seja dentro da igreja ou fora da igreja, aqui em João Pessoa, ou lá em Jerusalém, com igreja rica ou com igreja pobre, no Brasil ou em qualquer outro lugar, a vida não é perfeita. A vida não é perfeita, mesmo que as pessoas se esforcem para que ela seja perfeita. Na minha história toda de vida, graças a Deus, isso é graça mesmo, não é virtude minha não. Eu só me vi desempregado durante 3 meses, e eu trabalho basicamente desde os 16 anos de idade. E foi uma situação difícil. Eu e Cefra e os 2 meninos, Gabriel não tinha nascido ainda, vivíamos nos Estados Unidos plantando uma igreja. Quando o nosso status saiu de visto de trabalho eclesiástico, religioso, para o green card, eu não podia sair do país. Mas o meu vínculo com aquela igreja que eu fui plantar tinha acabado. Então eu não podia sair, e teoricamente eu não podia trabalhar. E por 3 meses quem sustentou a casa foi Séfora. Ela trabalhava numa loja de perfumes, no Florida Mall, em Orlando, e ela trazia o pão nosso de cada dia, e eu ficava em casa, fazendo toda a administração da casa, e aquilo foi muito difícil para mim, porque da minha vida toda eu me coloquei como provedor da minha casa. Dos 3 eventos mais estressores na vida de uma pessoa, no caso dos homens, um dos 3, além da perda de uma pessoa querida e do término de um relacionamento de casamento, é o desemprego. E quando isso se estende, é muito ruim. Mas porque a vida não é perfeita, qualquer homem que está aqui, talvez até mesmo nesse momento, pode estar desempregado. Não é vergonha estar desempregado. Qualquer um de nós pode estar passando dificuldade, não é vergonha estar passando necessidade, porque a vida não é perfeita. Para que Deus coloca-nos em comunhão e numa igreja? É apenas para nos encontrarmos durante 1 hora pela manhã e 1 hora à noite, no domingo, uma vez por semana? Não, irmãos. É para que olhemos de lado, é para que nos conheçamos, nos relacionemos, para que possamos perceber o que é que nós podemos compartilhar com aquele que canta o louvor conosco, confessa o mesmo Cristo que nós confessamos, a nossa mesma fé, participa da comunhão do Senhor, e confessa a Cristo como eu, me chamando de irmão ou de irmã. Para isso é que a vida não sendo perfeita, Deus coloca pessoas imperfeitas numa igreja imperfeita para exercer a comunhão e a unidade perfeitas. O que me surpreende muito na palavra de Deus é que Deus não espera e nem garante que a vida seja perfeita para que pessoas perfeitas, vivendo numa comunhão perfeita, façam a coisa perfeita. Vocês conseguem entender isso? Que nós temos as nossas fissuras, nossos pecados, nossas limitações, nossas necessidades, justamente para que outros completem a pecinha do Lego e a pintura completa fique bonita. Porque se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos de pessoas ao nosso lado. Se havia necessidades, é porque a vida não era perfeita, a igreja também não era perfeita. Tinha um Barnabé, e como nós iremos ver, um Ananias e um Safira, que não tinham entendido o espírito da coisa, e que não fazem aquilo que Barnabé faz. A igreja naquela época e hoje também não era uma sociedade perfeita. Talvez o maior erro atual, nos últimos tempos, da igreja cristã no Brasil, é se colocar como uma comunidade superior à sociedade. Nós não somos superiores a ninguém, irmãos. Nós temos os mesmos pecados, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. Sabe o que é que faz diferença a quem conhece a Cristo e quem não conhece a Cristo? Cristo. Você pega os índices de divórcio dentro e fora da igreja, eles estão muito próximos. De famílias disfuncionais, eles estão muito próximos.
Nós não pregamos, venha para a igreja porque a igreja lhe salva. Nós pregamos assim, venha para Cristo e participe da igreja, formada por gente que foi salva, porque sem Cristo não seria. É isso que é a pregação da igreja. E aquela igreja, e o que me chama mais atenção, é que Deus não deixa que isso não seja visto. Pelo contrário, Deus mostra na sua própria palavra a realidade bonita e a realidade feia da igreja. Para quê, irmãos? Para que a gente não sinta-se menor do que esse relato, não se sinta superior também, mas se sinta continuidade. A igreja de Jerusalém é a igreja de Tambaú hoje, ou qualquer outra comunidade de fé. Qual era a diferença? É que, como nós vimos aqui, a graça de Deus no meio deles. E aí é interessante porque diz o texto aqui, e foi uma parte que eu pulei de propósito, diz que os apóstolos, naquilo que eles faziam, tudo que eles faziam era muito agraciado por Deus. Veja, verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, eu falei sobre isso, mas veja o que havia logo depois, e em todos eles havia abundante graça. A ação graciosa é que era abundante, e isso fazia diferença. Então, enquanto a igreja não era perfeita, a graça de Deus aperfeiçoava a unidade e a comunhão de pessoas. Em outras palavras, voltando agora à ilustração da fotografia, a graça de Deus faz com que uma fotografia analógica se torne digital, e você possa colocar no programa e editar a cor, o brilho, e torná-la uma foto perfeita. É a graça de Deus que torna aquela fotografia analógica, imperfeita, irremediavelmente, numa fotografia digital, que a graça de Deus agindo, melhora a luz, o brilho, o contraste, e a foto fica perfeita. Percebe então onde é que nós estamos nessa fotografia? Nós podemos ser o Barnabé dessa história. Barnabé é usado como bom exemplo dessa história, não porque ele era bom, mas porque ele era muito agraciado. Que Deus lhe agracie com um espírito generoso, com um espírito de serviço, de entrega, com um espírito voluntário, porque você não vai estar servindo nem à igreja, nem às pessoas. Em primeira e última instância, você estará servindo a Deus, recebendo de graça e de graça compartilhando, como um bom mordomo, como um bom dispenseiro que você é da graça de Deus. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. É assim que nós terminamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Curva sua cabeça por um instante e vamos pedir a Deus que assim aconteça e nós sejamos de fato agraciados pelo Senhor. Ó Deus amado, aplica a Tua palavra que nós acabamos de ler e expor aos Teus filhos e filhas aqui presentes, para que possamos experimentar, assim como Jerusalém experimentou, naquela igreja primeira, essa graça da abundante unidade e comunhão, que o Senhor permite que nós venhamos nessa fotografia histórica. Desperta e conduz cada um de nós para compreender a generosidade, a voluntariedade, a mordomia dos nossos dons, talentos, tempo e tesouro que o Senhor tem nos dado. Porque é assim que servimos a Ti, servindo aos outros, e é assim que nós te pedimos que aconteça na vida de cada um de nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém.